Isaque, o sorriso de Deus. Parte 1. O herdeiro da promessa. O deserto respirava calor. Uma respiração lenta, pesada, que fazia o ar tremular sobre as dunas como um espírito aquoso. Isaque, agora um homem de 40 anos, senta-se à sombra escassa de sua tenda, observando o horizonte onde o céu beijava a terra em uma linha incandescente. Seus dedos, calejados pelo trabalho com os rebanhos, traçavam círculos na areia solta. Havia uma quietude dentro dele que não era paz, mas uma espera silenciosa. O nome dele significava riso, o riso incrédulo de Sara, quando os mensageiros celestes anunciaram sua concepção. O riso de alegria estrondosa de Abraão quando ele nasceu. O riso de uma promessa cumprida contra toda a lógica humana. Isaque carregava esse riso em seu nome como uma bênção e um fardo. Ele era o filho da promessa, o herdeiro do pacto, o elo entre a fé de Abraão e um futuro que se estendia além do horizonte, numeroso como as estrelas. Mas naquela tarde, olhando para os rebanhos que se agitavam no aprisco, menos as riquezas tangíveis da bênção de seu pai, Isaque sentia o peso da herança espiritual de uma forma nova. Abraão envelhecera. Suas mãos, outrora firmes no arco e no cajado, agora tremiam levemente. Seus olhos, que haviam contemplado o fumo dos sacrifícios e a glória do Deus que o chamara de Ur, agora pareciam mirar uma distância ainda maior. A promessa passaria para Isaque. O pacto seria seu. E uma pergunta insistente ecoava em seu coração: o Deus do meu pai será também o meu Deus? Isaque não tinha a memória do Monte Moriá. Havia apenas uma ausência de memória. Um vazio onde deveria haver o terror de ter sido amarrado sobre uma pilha de lenha, o brilho do facão erguido contra o céu. Seu pai nunca falava disso, mas Isaque sentia. Sentia nos abraços de Abraão, que às vezes eram tão apertados que doíam, carregados de um alívio atormentado. Sentia nos olhares que seu pai lhe lançava quando pensava que ele não via. Olhares de uma gratidão tão profunda que beirava a dor. Ele sabia da história, é claro. Os servos mais antigos cochichavam. Sabia que havia sido oferecido. Sabia que um carneiro o substituíra. Sabia que seu pai o chamara de um menino naquela jornada, mas ao retornar, o chamava sempre de meu filho, Isaque, a promessa. Esse conhecimento criava em Isaque uma estranha dualidade. Era ao mesmo tempo o amado e a oferenda poupada, a promessa viva e o lembrete de um teste de fé que transcendia a compreensão. Como encontrar seu próprio caminho com Deus, quando sua vida havia sido o prêmio final do caminho de outro Isaque? A voz de Abraão era áspera, desgastada pelos anos e pelo deserto, mas ainda cheia de uma autoridade suave. Isaque ergueu os olhos. Seu pai estava na entrada da tenda, apoiado em seu cajado de nogueira. A luz do fim da tarde pintava de ouro sua barba grisalha. Vem, filho. Há algo que preciso fazer, e você precisa estar comigo. Não era um convite, era uma convocação. Isaque levantou-se, sacudindo a poeira do manto. Seguiu Abraão, que se dirigia com passos lentos mas decididos para um pequeno outeiro a leste do acampamento. Não foi uma longa caminhada, mas para essa que cada passo parecia ecoar com o som de passos dados há décadas, subindo um monte muito mais distante. Seu coração começou a bater com um ritmo estranho, apreensivo. No alto do outeiro, Abraão parou. A vista era ampla. As tendas de seu povo como cogumelos de couro no vale. Os rebanhos como manchas móveis na paisagem áurea. O caminho de poeira que serpenteava em direção ao norte. O velho patriarca ficou em silêncio por um longo momento, respirando fundo o ar crepuscular. Este lugar, menos começou Abraão, sem olhar para o filho, é onde eu construí meu primeiro altar ao Senhor, quando chegamos a esta terra. Foi aqui que ele me apareceu e renovou a promessa depois que nos separamos de Ló. Isaque olhou ao redor. Não havia pedras empilhadas, nenhum marco óbvio. Apenas a terra aberta, testemunha silenciosa, pai. A voz de Isaque saiu um pouco embargada. Por que me trouxe aqui? Abraão finalmente voltou-se para ele. Seus olhos, envoltos em uma rede de linhas finas, brilhavam com uma luz úmida. Porque uma promessa precisa de uma memória, Isaque, e uma memória precisa de um lugar. Eu estou velho. Meus dias estão chegando ao fim, e os seus estão apenas começando a se desdobrar no propósito dele. O Deus que me chamou, que fez aliança comigo, que o me proviu, ele é o seu Deus também. Mas você precisa conhecê-lo. Não através dos meus olhos, mas através dos seus. Isaque sentiu um nó na garganta. Era o que ele temera e desejara ouvir. Como, pai? Como conhecer o Deus que pediu a mim? A pergunta escapou, mais crua do que ele pretendia. Abraão não se perturbou. Um sorriso triste e sábio tocou seus lábios. Ele não te pediu, filho. Ele me pediu e me deu você de volta, para mostrar que ele é o Deus da provisão, não da demanda cega. Yahweh Iri, o Senhor proverá. Esse é o nome que conheci no monte. Esse é o Deus que você herda. O velho homem apontou para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a cintilar, tímidas. A promessa não é sobre terras ou descendentes, Isaque.
Essas são as consequências. A promessa é sobre ele, sua presença, sua fidelidade. Você achará seu próprio Moriá, filho. Todos nós achamos. O deserto dentro de nós é maior que este aqui fora, e ele estará lá, para prover, sempre. Abraão abaixou o braço e colocou a mão pesada e ossuda no ombro de Isaque. Agora, ajude-me. Vamos construir um altar. Trabalharam em silêncio Isaque juntando as pedras que seu pai selecionava. Não havia animal para o sacrifício, nem fogo. Quando a pilha de pedras toscas estava feita, Abraão simplesmente se ajoelhou. Isaque, após uma hesitação, fez o mesmo ao seu lado. E Abraão, não uma oração longa ou elaborada, simples, direta, íntima. Senhor Deus de Abraão, aqui está Isaque, meu filho, tua promessa. Eu o consagro a ti novamente hoje, não com uma faca, mas com meu amor e minha bênção. Faz-te real para ele. Fala ao seu coração como falaste ao meu, que ele te conheça, que ele te tema, que ele confie em ti mesmo quando o caminho for escuro. E que o riso que seu nome carrega seja o riso da alegria da tua salvação, para sempre. Uma quietude desceu sobre o outeiro. O vento do deserto parou. O farfalhar dos arbustos cessou. Era um silêncio carregado, potente, como um instante entre a respiração e o canto. Isaque fechou os olhos, e algo dentro dele tremeu. Não era medo, era reconhecimento. Na escuridão atrás de suas pálpebras, não havia visões, não havia vozes, mas havia uma presença, tão vasta quanto o deserto estrelado acima deles, tão íntima quanto o batimento de seu próprio coração. Era uma sensação de ser conhecido, conhecido completamente. Suas dúvidas de herdeiro, seu vazio de memória, seu anseio por um Deus próprio, e ainda assim, profundamente amado, acalentado, escolhido, era como se uma porta que ele nem sabia estar trancada se abrisse suavemente em sua alma. Por trás dela, não havia respostas para todas as suas perguntas. Havia algo melhor. A certeza de que aquele que era a resposta estava agora com ele. O Deus de Abraão era de fato seu Deus. Não por herança, mas por encontro. Uma lágrima quente escorreu pelo rosto de Isaque, limpando o rastro de poeira. Não era uma lágrima de tristeza ou alívio. Era uma lágrima de chegada, de encontrar um lar que não era um lugar, mas uma pessoa. Quando ele abriu os olhos, o vento havia voltado a soprar suavemente. As estrelas brilhavam em toda a sua glória. Abraão ainda estava ajoelhado, seu rosto tranquilo, banhado pela luz prateada do crescente. Ele olhou para Isaque, e seus olhos se encontraram. Nenhum deles precisou dizer nada. Tudo estava dito. Na descida do outeiro de volta ao acampamento, Isaque sentiu que carregava algo novo dentro de si. O peso da promessa não havia diminuído, mas agora ele não carregava sozinho. A promessa carregava ele. Aquele foi o primeiro contato, não estrondoso, não dramático, mas profundo e irrevocável. Yahweh não era mais apenas o Deus do carneiro provido no monte. Era o Deus que se fazia presente no outeiro da consagração silenciosa. Isaque, o filho do riso, descobriu naquela noite que o primeiro e mais verdadeiro sorriso era o de Deus, voltado para ele. E assim, o herdeiro da promessa começou a caminhar não mais apenas nas pegadas de seu pai, mas ao lado daquele que fizera a promessa. O deserto à sua frente não parecia mais tão vasto, porque agora ele sabia, mesmo no vazio mais absoluto, há uma presença que preenche, e essa presença tinha um nome, e ele estava aprendendo a chamá-lo de meu Senhor. Fim da parte 1. Que Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Obrigado por chegar até aqui.